bem-vindos ao nosso culto infantil. No nosso culto de hoje, nós vamos louvar, cantar, servir ao Senhor e fazer um culto lindo de louvor ao nosso Deus. Me conta aí, como é que vocês estão? Como é que foi a semana? Tô morrendo de saudade de vocês, doida para dar aquele abraço gostoso. Mas enquanto a gente não pode, vamos baixar nossas cabeças, fechar os nossos olhos e falar com o Papai do Céu. Vamos juntos? Senhor Deus, muito obrigada pela vida de cada uma das crianças. Paizinho, obrigada pelo teu amor, o teu cuidado. Obrigada, Senhor, por elas estarem, Senhor, te ouvindo, podendo cantar, podendo te louvar, podendo, ó Pai, mesmo em casa, estar aprendendo da tua palavra. Abençoa as famílias, cuida delas, protege e livra de todo mal. Em nome de Jesus, amém. Pois é, nosso culto de hoje, eu fiquei com aquela saudade de fazer cosquinha em vocês, de dar um abraço, de apertar o joelho. E com quem você estiver em casa, seja com a mamãe, com a vovó, com o irmão, com o tio, com a vovó, nós vamos cantar Aleluia. Aperte a mão do amigo mais perto, do papai mais perto, da mamãe mais perto, de quem estiver mais perto de você. E louvem junto ao Senhor. Aleluia é a música que a gente vai louvar a Deus agora. 1, 2, 3, palavrinhas! Aperte a mão do amigo mais perto, aperte a mão pra cantar lá lá. Aperte a mão do amigo mais perto, aperte a mão pra cantar lá lá lá. Abrace o amigo que está mais perto, abrace o amigo pra cantar lá lá. Abrace o amigo que está mais perto, abrace o amigo pra cantar. Cante lá 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 lá, aleluia, lá 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 lá, aleluia, lá 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 lá, aleluia, lá 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 lá, aleluia. Aperte o joelho do amigo mais perto, aperte o joelho pra cantar lá lá. Aperte o joelho do amigo mais perto, aperte o joelho pra cantar. Cante lá 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 lá, aleluia, lá 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 lá, aleluia, lá 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 lá, aleluia, lá 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 lá, aleluia. Não só fique em seu lugar, aperte a mão de alguém. Com amor e comunhão, as bênçãos sempre vêm. Faça uma cosquinha no amigo mais perto, faça uma cosquinha pra cantar lá lá. Faça uma cosquinha no amigo mais perto, faça uma cosquinha pra cantar. Cante lá 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 lá, aleluia, lá 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 lá, aleluia, lá 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 lá, aleluia, 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 lá 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 lá, aleluia, lá 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 lá, aleluia. Cristo é meu amigo que está mais perto, Cristo é meu amigo pra cantar lá lá. Cristo é meu amigo que está mais perto, Cristo é meu amigo pra cantar. Cante lá 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 lá, aleluia, lá 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 lá, aleluia, lá 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 lá, aleluia, lá 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 lá, cante lá 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 lá, aleluia, lá 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 lá, aleluia, lá 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 lá, aleluia, lá 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 lá, aleluia. Eita, que foi bom demais. E aí, fez cosquinha no papai? Na mamãe, no irmãozinho? E quem foi que você fez cosquinha? Aqui eu fiz cosquinha no tio Diego. E aí apertou a mão? Como é que foi? Foi legal? É legal, né? Saudade de ver vocês brincando em louvor a Deus com essa música. Bem, agora nós vamos falar do nosso versículo da semana. Vamos ler junto? Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Efésios 6:10.
Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Efésios 6:10. E aí? Quantas pessoas disseram essa semana? Pois é, a gente teve uma média de mais ou menos 10 crianças que mandaram um vídeo essa semana e que disseram o versículo para a tia Vitória. Senti falta de alguns. Ficaram com preguiça essa semana, foi? Então, semana que vem eu quero ver você mandando um vídeo ou um áudio para a tia Vitória falando o versículo dessa semana. É muito bom ver vocês, ouvir a vozinha de vocês. Me dá uma calma no coração saber que vocês estão bem. E agora, nós vamos ouvir uma música e cantar junto com ela, louvando ao Senhor, com a música que diz que Deus é tão bom. Aleluia! Vamos louvar a Deus pela sua bondade, pelo seu cuidado, pelo seu amor? Vamos cantar junto? Deus é tão bom! 1, 2, 3 palavrinhas! Você tá preparado? Essa música nós vamos cantar a bondade de Deus em várias línguas. Vamos começar com o português. Deus é tão bom, Deus é tão bom, Deus é tão bom pra mim. Deus é tão bom, Deus é tão bom, Deus é tão bom pra mim. Agora vamos cantar em inglês. God is so good, God is so good, God is so good, He's so good to me. God is so good, God is so good, God is so good, He's so good to me. Agora um pouco mais difícil, vamos cantar em japonês. Shua subarashi, Shua subarashi, Shua subarashi, watashi no shu. Que tal cantar em espanhol? Arriba! Dios es tan bueno, Dios es tan bueno, Dios es tan bueno para mí. Dios es tan bueno, Dios es tan bueno, Dios es tan bueno para mí. Português! Deus é tão bom, aleluia. Deus é tão bom, aleluia. Deus é tão bom pra mim. É tão bom pra mim, é tão bom pra mim. Quem lembra quem é a personagem que a gente está estudando? Isso mesmo! A gente está vendo a história de Ruth, Noemi, Orfa, Malom, Quilion, Elimeleque. Ai, tanta gente! Pois é, hoje nós vamos ver o que Deus vai contar para nós e o que Deus vai nos surpreender com essa história bíblica maravilhosa. Vamos começar relembrando? Eu contei para vocês que Elimeleque, o chefe da família, estava passando uma fome muito grande na terra do povo de Deus. E por isso ele resolveu ir para uma terra chamada Terra dos Moabitas, a terra de Moabe. E ele pegou a sua esposa, que era Noemi, e pegou os seus 2 filhos, Malom e Quilion. E ele pegou o que ele podia levar e ele colocou em animais e viajou até Moabe para poder lá. Ele ouviu dizer que tinha mais fartura, que se plantava, colhia. Então ele resolveu tentar a vida lá para poder ter mais alimentos para sua família. Mas ele ainda deixou a casa dele, os campos, as coisas dele lá na terra do povo de Deus. E foi até Moabe. Chegando lá em Moabe, ele foi abençoado. A família dele foi abençoada, realmente tinha comida. E sabe, Malom e Quilion até conheceram 2 moças muito boas. Essas moças eram moabitas, não eram moças cristãs. E sabe, Malom casou com Ruth e Quilion casou com Orfa. E eles, durante algum tempo, a Bíblia não diz quanto tempo, viveram felizes ali. Passou-se um tempo, a Bíblia não conta o motivo, como eu disse para vocês, mas Elimeleque, o chefe da família, marido de Noemi, faleceu.
Passou-se mais um pouquinho de tempo, Malom e Quilion faleceram também, deixando aquelas 3 mulheres sozinhas e viúvas. E numa terra estranha, longe, Noemi decidiu voltar para casa. Noemi decidiu que era a hora de juntar tudo que ela tinha, ouviu dizer que lá no povo de Deus já tinha mantimento, já estava dando de novo nas colheitas, e ela decidiu voltar. Até porque tinha uma cultura, existia uma cultura naquele tempo, que as pessoas cuidavam das viúvas lá no povo de Deus. Por isso Noemi voltou para sua terra com suas 2 noras. Mas quando ela estava voltando, ela pensou: o que eu vou fazer com essas moças lá? O que vai ser delas? E ela resolveu abençoá-las. Eu quero que vocês entendam que ali Noemi não estava brava, Noemi não estava amaldiçoando Ruth e Orfa. Noemi estava pensando no bem delas. Porque Noemi disse: olha, eu já sou velha. Mesmo que eu tivesse neném na barriga, daqui que esse neném crescesse para casar com uma dessas moças? Então ela resolveu despedir as moças em paz e que elas voltassem para casa, porque aí os pais daquelas moças podiam arrumar novo marido para elas. E Noemi resolveu fazer isso porque tanto Ruth como Orfa eram mulheres muito boas. Elas eram pessoas que tinham abençoado Noemi e sua família durante o tempo que elas moraram em Moabe. E aí, a Bíblia fala que Orfa chorou, abraçou sua sogra, mas que decidiu voltar para a casa do seu pai. Já Ruth, quando ela abraçou Noemi, ela disse as palavras mais lindas, como eu já disse para vocês, que tem na Bíblia, na palavra de Deus. Ela falou para Ruth, ela falou para Noemi que Noemi não insistisse para que ela deixasse ela, que Noemi não pedisse para que ela fosse embora, que onde quer que Noemi fosse, ela iria, que o Deus de Noemi era o Deus dela. Ali Ruth estava professando que ela cria no Deus vivo e verdadeiro. E mais, ela disse que onde Noemi morresse, ela ia morrer, que onde Noemi fosse sepultada, ela seria. Ela prometeu cuidar de Noemi até Noemi morrer. Tudo isso se encontra no livro de Ruth, capítulo 1. E a nossa história de hoje se encontra no livro de Ruth, capítulo 1, 2, 3 e 4. Sabe, quando ela ouviu tudo aquilo, ela viu que não ia conseguir convencer Ruth a voltar. E Ruth, tomando essa decisão, foi embora com Noemi para aquela terra longe. Ela resolveu ser a cuidadora da sogra dela. Naquele momento que elas chegaram lá na terra do povo de Deus, todas as pessoas começaram a cochichar. Ei, aquela ali não é Noemi? Aquela não é Noemi que era casada com Elimeleque? Aquela não é Noemi que saiu daqui com 2 filhos? Nossa, como ela voltou triste, nossa! E aí Noemi contou tudo o que tinha acontecido. E mais, Noemi pediu para não ser chamada mais de Noemi, mas para ser chamada de Mara, que quer dizer amargura, tristeza, dor. E aí, Noemi voltou para a casa que o seu esposo tinha deixado, para as terras que seu esposo tinha deixado. E quando ela voltou, Ruth não cruzou os braços e ficou esperando as coisas caírem do céu, não. Como Ruth era bem mais nova, ela soube que estava na época da colheita do trigo. O trigo dava para fazer pão, bolo, vários tipos de alimentos. Era a base dos alimentos deles. Ruth disse: eu vou lá pegar trigo, cevada, essas coisas, para trazer o que sobrar, que as mulheres viúvas podiam fazer isso, e eu conseguir me alimentar e alimentar a minha sogra. Ela já tinha onde morar. Se ela conseguisse pegar comida, eles iam conseguir sobreviver. Foi isso que ela fez. E ela foi andando nos campos e colhendo as coisas que sobravam, até que ela chegou no campo de um homem chamado Boaz. E sabe, Boaz era um homem muito querido. Querido até pelos seus servos. Quando ele chegava no campo, ele abençoava as pessoas que trabalhavam com ele. Você sabia que é importante você dizer palavra de bênção para os outros? Você sabia que é importante você olhar para sua irmãzinha, para o seu irmãozinho e dizer que ele é uma bênção? Dizer que ele é uma menina de Deus, que ele é um menino de Deus? Sabia que é importante quando o papai for trabalhar você orar abençoando o trabalho dele? Isso é muito importante. E Boaz, ele era assim. Quando ele chegava no campo, ele era abençoado pelos seus trabalhadores e ele abençoava os seus trabalhadores. Da nossa boca, da minha boquinha, da sua boquinha, deve sair palavras de bênçãos para outras pessoas. O desejo do nosso coração para as outras pessoas deve ser sempre o bem.
E Boaz era amado pelos seus trabalhadores. E ele foi ver como estava tudo. E ele prestou atenção naquela moça bonita, diferente. E ele perguntou para os seus trabalhadores quem era. E um dos seus trabalhadores disse que ela era Ruth, que ela era nora de Elimeleque. E contou todo o bem que ela tinha feito a Noemi. E sabe, o coração de Boaz ficou admirado, ficou feliz de ver uma moça tão bondosa, tão nova e mesmo assim ainda se importar com a sogra já idosa. E ele chegou lá perto dela, foi conversar com ela e disse: olha, Ruth, eu não quero que você vá nem desse campo para trás, nem desse campo para frente. Ainda falta dias para terminar a colheita e eu quero que você venha colher todos os dias aqui. Eu não quero que você vá colher em outro canto, porque aqui você vai ficar protegido. Eu já dei ordem aos meus servos que ninguém vai mexer com você, que é para você andar com as moças que colhem aqui. Quando você tiver sede, pode ir lá pedir para eles. E na hora que eles estiver comendo, pode molhar o seu bocado, você vai receber um tanto de comida no vinho, no que eles estiverem comendo. Já imaginou? E sabe, naquele momento, eu parei aqui porque eu disse que tem uma surpresinha, mas eu vou contar mais umas partezinhas, tem um negócio bom aí. Mas naquele momento, Ruth se assustou. Ela disse: como assim? Por que você está sendo tão bondoso comigo? E ela se prostrou aos pés dele e disse: oh, meu Senhor, por que acha de misericórdia comigo? Por que está sendo tão bondoso? Será que seus servos não vão achar ruim? E ele disse: não, eu ouvi tudo que você fez com a sua sogra. E por causa da bondade que você fez a ela, o Deus vivo e verdadeiro está sendo bondoso para contigo. A Bíblia não fala exatamente quanto tempo durou depois que Ruth chegou à colheita, mas durou ainda algum tempo. E durante aquele tempo, Ruth, ela ia lá, falava com Boaz, Boaz a tratava bem, sempre a saudava, mas sempre Ruth ia beber água junto com o povo, comia junto com eles, molhava o seu bocado de trigo onde eles molhavam, e ela foi tão bem tratada quanto Boaz lhe mandou que os servos tratassem. Ninguém mexeu com ela naqueles dias ali. E ela conseguia levar o bocado para casa, até a comida que lhe sobrava para que sua sogra comesse, e até juntar a comida em casa para os dias que não tivesse mais colheita. Foi aí que um dia, quando Ruth estava lá, ele deu mais uma ordem. Ele disse que deixasse sobrar mais espigas, mais coisas para que Ruth colhesse, que não censurasse, que deixasse realmente ela levar mais alimento para casa. O coração de Boaz se preocupava com Ruth e com Noemi e não queria que faltasse suprimento na casa dela. Mas aí começou a ter um probleminha. A colheita estava terminando e passaria um tempo sem colheita. A Ruth tinha conseguido juntar um certo tanto de alimento. Mas e quando aquele alimento acabasse? Será que ia dar tempo de ter uma nova plantação? Uma nova colheita? Será que Ruth e Noemi iam passar fome? Como é que ia ser isso? Foi aí que Noemi foi para casa naquele dia. E naquele dia, quando ela chegou em casa, Ruth foi para casa naquele dia falar com Noemi. E quando Ruth chegou em casa naquele dia, ela mostrou para sua sogra tudo que ela tinha trazido. E era bem mais do que os outros dias, porque lembra que tinha ficado mais coisas que Boaz tinha mandado. E aí sua sogra disse: hoje eu vou te contar uma coisa muito especial. Hoje eu vou te falar uma coisa muito interessante. E sabe, naquele dia o sorriso de Noemi era diferente, porque ela tinha que contar uma coisa para Ruth que poderia mudar a vida delas duas. Noemi tinha entendido que Boaz gostava muito de Ruth, que tratava ela com muito carinho. E Boaz poderia fazer toda a diferença na vida de Ruth. Foi aí que, quando ela estava louvando a Deus, ela chamou Ruth, as duas sentaram numa mesa. E nesse momento ela disse: Ruth, eu não sei se você entende a ideia de resgatador, mas Boaz é o nosso parente mais próximo. Ele é o nosso parente mais chegado. E ele pode ser o seu resgatador. E ele pode ser o seu resgatador. Ele pode ser aquele que vai te redimir. E Ruth não entendia direito, como você não deve estar entendendo. O que acontecia naquele tempo? Quando um homem morria, o irmão daquele homem podia casar com aquela mulher para suscitar o nome dele. Tia Vitória quer suscitar, para poder
da família, para dar descendência, para cuidar daquela mulher, das terras, de tudo. Boaz era um dos homens que podia fazer isso por Ruth, porque ele era um parente próximo de Malom, de Elimeleque. Então, se ele quisesse, ele podia casar com Ruth e dar uma nova família para Ruth e Noemi. Já imaginou que legal? Pois é. Ruth continuou indo lá na colheita. Chegou o último dia e tinha a festa da colheita. Então Noemi disse: é hoje, Ruth. Você vai lá, vai observar, vai tomar aquele banho, vai se arrumar, ficar cheirosa. E você vai chegar para ele e vai deitar aos pés dele. Tia Vitória, como assim deitar aos pés dele? Ela não ia deitar do ladinho, ia deitar pé com pé. Quando ele visse, ela ia contar para ele que ele poderia ser o seu resgatador. Ai, que coragem, que medo! Já imaginou se Boaz dissesse: eu não quero nada com você, você não é do povo de Deus? Ruth precisou ter muita coragem, mas Ruth agora tinha fé no Deus vivo e verdadeiro. E ela resolveu ir até lá. Esperou terminar tudo que ainda tinha da colheita, esperou Boaz terminar a sua festa daquele dia, e ela fez exatamente como a sua sogra mandou. Ela foi lá e deitou pé com Boaz. E quando Boaz a viu, ela disse tudo que sua sogra tinha lhe dito. Disse que ele podia ser o seu resgatador. Disse que ele podia ser aquele que redimiria ela e que traria de volta a descendência de Malom, de Elimeleque. E sabe, naquele momento, Boaz foi muito interessante. Ele perguntou para Ruth se Ruth entendia o que era um remedor. E Ruth disse que sim, sua sogra já tinha explicado. Só que aí ele deu uma notícia nada legal. Ele disse para Ruth que tinha um remedor antes que ele. Tinha um parente mais próximo. O direito era do parente mais próximo. Se tivesse um primo mais chegado, ele tinha direito de casar antes. Mas ele prometeu uma coisa para Ruth, que no outro dia de manhã cedo, ele resolveria a questão dela. Ele iria procurar esse parente mais próximo e ele iria resolver. Nossa, ele tinha interesse por ela. Que coisa linda! E foi exatamente assim. Ruth voltou para a casa dela, junto com Noemi, e no outro dia, Boaz não perdeu tempo. Ele foi até a entrada da cidade. A entrada da cidade era o local onde os principais homens da cidade e os anciões, os homens mais velhos, se reuniam. Eles serviam de testemunha, de juízes. Eles eram umas autoridades muito importantes daquele tempo. E aí, ele sabia que o parente mais próximo passaria por ali, a Bíblia não diz o nome dele, e ele resolveu conversar com ele. Ele abençoou aquele homem, como era de princípio de Boaz, e ele contou que Noemi, esposa de Elimeleque, tinha voltado com uma moça chamada Ruth, e que as terras eram de direito dele, mas ele precisaria resgatar Ruth para que ele tivesse direito àquelas terras. Foi aí que naquele momento aquele homem tinha muitos bens, tinha família já, e ele viu que não ia compensar para ele. Então ele disse: olha, para mim não tenho interesse, eu não quero ser o resgatador delas, mas eu passo esse direito para você. E nesse momento ele fez algo que queria dizer exatamente que ele estava vendendo o direito dele de ser o resgatador, que ele estava dando esse direito para Boaz. Ele pegou a sandália do pé dele, ele tirou a sandália e ele deu a sandália para Boaz. Isso queria dizer que ele estava dando o direito de ser o resgatador para Boaz. Haha, meu filho! Boaz pegou aquela chinela, levantou e disse: vocês, anciões e principais homens da cidade, hoje são minha testemunha. Que hoje eu comprei tudo que era de Elimeleque. Ele quer dizer que comprou o direito daquele homem porque ele deu. E que eu vou ser o resgatador de Malom. Que eu vou me casar com Ruth. Ali ele estava anunciando o casamento dele com Ruth. E foi exatamente isso que ele fez. Ele casou com Ruth, resgatou a memória e começou a cuidar tanto de Ruth como de Noemi.
Crianças, imaginem comigo, aquelas mulheres saíram sem nada, aquelas mulheres saíram tristes, aquelas mulheres saíram amarguradas. E agora elas estavam na casa de um homem que tinha posses. Deus estava cuidando delas de uma forma maravilhosa. Se não bastasse tudo isso, se Deus já não tivesse sido tão maravilhoso, sabe o que aconteceu? Depois de alguns meses, Ruth engravidou e ela teve um lindo bebê. Por meio desse bebê, Noemi voltou a sorrir. Ela novamente teve alegria na vida dela, porque Deus, as vizinhas falavam que por meio de Ruth, Deus deu uma nova família, deu uma nova descendência para Noemi. E sabe o que é melhor do que isso? Nosso Deus, ele é maravilhoso. Você sabe quem é Ruth? Ruth é a tataravó de Jesus Cristo. Ela entrou na família do Salvador. O filho dela, Obed, se tornou o pai de Jessé, que é o pai de Davi, de onde vem toda a família de Jesus. Uma moça que veio de um povo que não era o povo de Deus. Mas para Deus o que importa é o nosso coração. Para Deus o que importa é tê-lo como Salvador. Às vezes você pode se achar pequenininho, fraquinho, mas Deus se importa com você. E Deus tem o melhor para fazer na sua vida. Você sabe de uma coisa? Às vezes nós ficamos pensando se Deus tem cuidado de nós. Mas Ele tem cuidado de nós todo dia. E tem cuidado de nós de maneiras que você nem imagina. O cuidado e o amor de Deus na nossa vida fazem toda a diferença, como fizeram na vida de Ruth e de Noemi. Fizeram diferença de tal forma que elas se tornaram da linhagem, da família do Salvador. E eu tenho uma coisa para contar para você. Você que já aceitou Jesus como seu Salvador, também é dessa família. Você que já aceitou Jesus como Salvador, também é filho de Deus. É irmão de Jesus, é corredeiro com Ele de todas as bênçãos. E isso faz toda a diferença, porque um dia a gente vai morar no céu. Um lugar lindo, 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 fazendo parte da família do Pai. E por isso, nós só temos a agradecer. Agradeça ao Senhor, porque você faz parte da melhor família do mundo. Agradeça ao Senhor, porque um dia você vai ter mansões no céu. Agradeça ao Senhor, porque você faz parte da família de Jesus. E juntos nós somos da mesma família, a família de Deus. Amo vocês. Então, criançada, é muito bom a história de Ruth. Ai, às vezes eu acho que vocês ficam pensando, a tia Vitória tem todas as histórias preferidas, porque toda história que eu conto eu digo que é a minha história favorita. É que tem um monte, as histórias da Bíblia são boas demais. Pois é, então vamos para o nosso desafio dessa semana? Nosso desafio se encontra lá em Salmos, capítulo 23, versículo 6. Salmo, capítulo 23, versículo 6. E ele diz o seguinte: sei que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Tia Vitória, o que é que isso quer dizer? O que quer dizer que a bondade e a misericórdia vão estar com você sempre? A bondade de Deus, a misericórdia, o cuidado de Deus vão estar na tua vida sempre. E que você deve voltar à casa do Senhor sempre. Hoje a gente está um pouquinho impedido de ir, mas você continua louvando ao Senhor através desse culto, através do seu devocional diário, através da sua leitura, da sua oração todos os dias. E assim que a casa de Deus reabrir, nosso dever, como crianças que amam a Cristo, é voltar para o ANSE, é voltar para o culto, é voltar para a EBD, é voltar para o coral, é voltar com todo o gás para servir, louvar e honrar esse Deus que todos os dias nos cobriu com a sua misericórdia e com a sua bondade. Semana que vem eu espero que tenha um monte de criança que me mandou essa promessa linda de Deus, que vai estar conosco sempre e que a sua bondade e a sua misericórdia nunca nos deixarão. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado. Muito obrigado pela linda história de Ruth. Muito obrigado porque eu e as crianças também fazem parte da família de Jesus. Muito obrigada por nos aceitar, mesmo sendo pecadores, por deixar fazer parte da tua família. Obrigada por Jesus ter morrido na cruz e ter perdoado os nossos pecados. Obrigada pela promessa linda nesse versículo, que a bondade e a tua misericórdia nos seguem todos os dias da nossa vida.
E muito obrigada, Senhor, porque nós contamos os dias para poder voltar à tua casa e te louvar ali. Abençoa cada uma das crianças, dá uma semana de paz, dá uma semana de tranquilidade. Livra elas de todo mal. É o que nós oramos e te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Tchau, tchau, criançada! Essa semana fiquem com Deus e louvem ao Senhor, leiam a Bíblia e orem. Beijo e até semana que vem. Tchau!